Boa tarde, né, gente? Bom, eu vi ali uns vídeos que estavam meio cortado, você estava me vendo, aí eu resolvi baixar aqui o celular. Espero que fique melhor, né, gente? Pelo amor de Deus, preciso de um auxílio aí. Bom, como eu falei lá em Êxodo, aí a palavra do dia, né? Como eu falei em Êxodo, capítulo 3, versículo 17 e 18, né? Agora a gente vai iniciar com João 17 todo, né? Aí no segundo bloco, que eu faço sempre, aí a gente começa com os salmos, tá? Pronto, no segundo bloco também vejo a música, na voz de Aline Barros, que ela é incrível, né? Pense numa mulher. Bom, o Dia da Mãe já está chegando, né? Então vamos elogiar a mulher, né? A mulher aquela que é mãe, mesmo não sendo mãe, é aquela que ama o sobrinho, ama os filhos dos amigos, das amigas, né? Vamos pensar que por mais que a gente não seja, a gente tem do lado ali pessoas, crianças, né? Que é ótimo pro celular, né? É ingênuo, é feliz sempre. A gente tá precisando de coisas positivas e não tóxicas, que coloca a gente para baixo, né? Pensamos sempre que criança é ótimo, além de ser ingênua, sem maldade, né? Que faz fluir o que estava ali calmo, perdido, né? Eu falo, mesmo que a gente não teve uma infância demais, né? Boa, né? Não vou falar demais não, Roseli. O suficiente para que a gente lembre com aquela alegria. Não, eu fui feliz. Eu falo, eu fui feliz mesmo sendo... Tinha tudo para não ser, mas eu fui, né? Aí a gente lembra. Roseli, o que... Eu lembro do meu irmão tentando passar por umas grades, que a gente era preso no Rio de Janeiro. Minha mãe criava na mente dela que a violência, por ser Rio de Janeiro, era tremenda, e não era, né? Tanto é que eu já sou evangélica, mas não esqueço, eu tenho amigas, amigos, né? Que é da Igreja Católica, tios, padres, primos padres. Então a gente nunca esquece, né? Pode não ter entrado a palavra de Deus na mesma interpretação para você. Tinha tudo para entrar, mas não entrou. E daí? Mas eu não esqueço as coisas boas. Quais frutos disso que você teve? Eu tive lembranças boas. Eu tive lembranças boas com meus primos. Com a minha família, eu tive ótimas lembranças com minhas amigas. Eu tenho até amigas, que é uma das melhores amigas, ela sabe disso, que mora no exterior. Não mudou a sua personalidade. Mudou de uma religião, mas nunca mudou a pessoa dela. Aí eu mudei de religião, mas eu não vou mudar o meu caráter, a minha pessoa. Religião não muda ninguém. Roseli, muda sim, você mudou. Meu caráter foi pensado, mais refletivo sobre o que eu estava aprendendo, o que eu tive conhecimento. Claro, o conhecimento pode ter melhorado, mudado. Eu estava conseguindo ouvir e entender e buscar a palavra com mais perfeição, né? As palavras interpretadas com mais perfeição, a gente tem melhor entendimento, não tem? Então, não é que a religião
o seu caráter foi mudado. Meu caráter, para quem conhece, nunca foi mudado. Eu sempre fui e sou. A Roseli, para quem me conheceu há muitos anos, há muito tempo, a mesma Roseli. O meu caráter nunca mudou, melhorou. Ah, melhorou porque hoje eu conheço a palavra de Deus, né? Eu conhecia, mas eu não interpretava como deveria interpretar. Já comentei sobre isso, né? Roseli, vamos lá para seguir aqui. Ontem a gente leu o 16 e capítulo 17 de João. Hoje vai ser o que, Roseli? João 18, anota aí. João, capítulo 18, o versículo de 1 até fim antes de entrar no 19. E qual é, Roseli, para me anotar aqui? 40. Estou melhorando a minha vista, viu? João 18, versículo de 1 a 40. Vamos lá? Então, o salmo no segundo bloco vai ser o salmo 23 e 91, viu? Aí eu vou buscar, como vai ser menos leitura, lembrar uma música perfeita, como ela, que é linda, maravilhosa. Perfeito é só Jesus. Bom, ela é linda, maravilhosa, e pronto, então é melhor deixar assim, né? Ela tem um conhecimento incrível sobre Deus com ele, que eu falo que tudo, a gente nunca é perfeito, né? Perfeito é só Deus. Então a gente pode melhorar, a gente tem que melhorar seguindo a palavra do Pai. Então todo mundo tem um arbítrio de escolha. Eu escolho Jesus. Bom, Deus vai dar o retorno para você, mas Ele não obriga. Ele fala, olha, está aqui, quer ler, quer conhecer, quer me conhecer, lê a Escritura, a Bíblia, que está tudo lá. Já falei, não adianta eu fazer leitura se não tiver uma boa interpretação. Eu fazia leitura cansada, mente cansada, num meio desestrutural que não conseguia refletir sobre o que eu estava lendo, além da interpretação que uma mente conturbada ela não tem, não vai ter nunca, viu? Então a gente, por isso que fala, Deus só trabalha onde a paz existe. Então, aonde que você está? Qual local que você está? Qual paz que você quer? Diz a João, procure a verdade nos libertará, né? Então, se hoje, para me conseguir encontrar a verdade, eu tenho que ter uma paz espiritual, mental, para conseguir interpretar, entender o que eu estou lendo, né? Ah, você veio de uma... Não, gente, de repente o local que a gente estava era incerto. Era no meio de discórdia, confusão, briga, não sei, pode ser. É um meio que você estava vivendo. Você não conseguia refletir, não conseguia interpretar o que você estava lendo. Então, eu não questiono em termos de religião. Eu questiono sempre de ambientes. Se a gente vive em um ambiente que não é agradável para obter uma paz, há discórdias, há brigas, calúnias, você não tem como interpretar o que você lê, né, gente? Gente, eu falo pra caramba. Vamos voltar aqui. Roseli, João, capítulo 18, diz assim: Jesus é preso. Coitado, meu pai. Vamos lá.
Tendo testemunhado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecido aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Muitas vezes se reunirá ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, observando consigo um testamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles quando Jesus disse: sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que eles disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-se e feriu o seu servo do sumo sacerdote, despedaçando-lhe a orelha direita. Gente, eu tô rindo porque eu acho engraçado, né? Aí, não falei do Ursinho Carinhosos, eu estava conversando com a minha filha ontem, converso sempre, né? Aí ela, mãe, eu acho tão engraçado que malvado, ele quer fazer o mal, ele acaba fazendo bem, mas o mal já está dentro dele, ele pretendia fazer o mal, mas o mal dele, o resultado é só para bem. Então, diferente, né? Judas, ele aprendeu tudo com Jesus, aprendeu a fazer o correto, mas o que ele optou? Em fazer o mal. Olha o contrário de Pedro que a gente vê aqui. Pedro era ingênuo. Quando falou de Jesus, ele sentiu a dor de Jesus, mesmo que a gente fez leitura depois, a gente viu lá que ele se arrependeu. Mas depois do arrependimento, ele cortou a orelha de um soldado. Ele pode. Deus fala: amai uns aos outros como eu vos amei. Então, com certeza, aquele ato Deus perdoou. Mas Pedro agiu de um modo que era para ajudar Jesus. Ele feriu, ele magoou, ele cortou a orelha direita do soldado. Olha, quer dizer, aquela orelha, por mais que ele passe por alguma cirurgia plástica, ele, coitado, ele cortou a orelha de um soldado. Aquilo vai ser esquecido, não. Aquela orelha ali, você vai fazer um implante, vai fazer uma cirurgia plástica. Pode ficar melhor ou pode ficar pior, né? Só quem sabe é Deus, né? Ninguém pode dizer que não vai ficar
e não quer que fique? A resposta é só de Deus. É só Deus, Jesus Cristo, fala aqui no capítulo 18, Jesus de Nazaré. Só Ele que pode mudar as coisas, né? Deus faz do possível ao impossível. Só existe um que faz. Quem é esse um? Deus. Então nada está perdido. Algumas coisas não vai ser mais do jeito que a gente quer, que não tem que ser como a gente quer. Tem que ser como Jesus quer. E só Jesus sabe o coração e o pensamento de cada um. Só Deus. Ninguém pode falar, ele ou ela é mais santa, eles merecem. Só Deus sabe. Bom, voltando. Jesus, porém, Roselita 1, de versículo 11. Jesus, porém, do capítulo 18, gente, do versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverá de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus é levado a Anás. Assim, o testamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Naquele ano, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote e seus discípulos, entrou com Jesus no palácio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, voltou. Falou com a moça escorregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os discípulos estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem Pedro. Também estou em pé com aqueles esquecendo-se. O sumo sacerdote interrogado Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniram. Nada disso em segredo, porque quem me interrogas? Por que tanto pergunta? Aos que me ouviram, certamente estão sabendo o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus
de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntando-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote perante do homem, cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e ao mesmo instante um galo cantou. Jesus, diante de Pilatos, em seguida aos judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminarão o cerimonial aos judeus, não entrariam no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: quem acusarão vocês? Tem contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teriam entregado a ti. Pilatos disse: levem e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando com a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhes perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Jesus: essa pergunta é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu disseste que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é verdade? Perguntou Pilatos. Eles disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum da acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por causa da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Que queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Será que Deus se iguala a um bandido? Será que Judas, Pedro, merece perdão? Que Deus fala mais uns aos outros como ele nos amou. Ele ama.
Mas você vê o medo da morte, né? Judas, ele foi caluniador desde o início, sem dó, sem pena nenhuma. Ele caluniou, ele desejou, ele buscou denunciar o rei dos judeus, que era Jesus. E Jesus só falava, ele só queria o bem. Ele fazia muitos milagres bons para aquelas pessoas. Mesmo assim, ele foi ouvido mal. Ele foi questionado, mesmo sabendo de tantos milagres de Jesus, os judeus preferiram o pior bandido, Barrabás, do que Jesus, que fazia milagres. Então, Judas, ele, por interesse financeiro, por moedas, ele caluniou Jesus. E, claro que não ia morrer, ele já recebeu até em moedas, grandes moedas, por aquela denúncia, ou ter o privilégio de matar Jesus. O que fizeram os fariseus? Não, quereram ouvir Pedro. O que Pedro fez com medo de morrer? Ele mentiu. Aí a gente vê aquilo que a gente falou mais cedo. O pai que, assim, por ver aquele amor, aquele grito da sua filha em socorro, o que ele fez? Ele morreu para salvar a vida da própria filha, que estava ali procurando o pai dela, que criou, que amou, que ela sabia que ia ser acolhida, né? Mesmo não vendo meios de sobreviver. Aquela menina acreditou no amor do pai. E o pai morreu, aceitou aqueles concretos todinho em cima dele para salvar a vida da filha. Salvou. Mas ele viveu ou morreu? Ele morreu. Mas ele foi fiel e verdadeiro sempre para salvar a filha. Você vê que o amor daquele pai que a gente viu ali foi verdadeiro. Ele não foi enganoso. Quando ele escutou a filha gritando, pai, pai, gritando desesperadamente, querendo viver, aquele pai sentiu o quê? O dever. Eu não vou lembrar do fogão, da geladeira, do guarda-roupa, da televisão que tanto trabalhei indo embora. A chuva levar, mas pode levar embora tudo que eu tenho, material, inclusive a minha vida, mas, Senhor, deixe viva a minha filha, que minha filha não tem noção da maldade do ser humano. A minha filha não merece esse sofrimento. Jesus, deixa minha filha viver, porque o que eu batalhei para conseguir conquistar, e estou vendo a chuva, que chuva é coisa de Deus, né? Eu estou vendo a chuva cair, deixa minha filha sobreviver, deixa ela ganhar por ela as coisas que o mundo até hoje me deu e que hoje eu já perdi. Então, que eu perca o bem material, inclusive até a minha vida, mas que deixe salva a vida de minha filha. Foi isso que Deus fez por cada um de nós. Ele perdeu a vida do seu filho por amor a cada um de nós. Ressuscitou todos os pecadores por cada um de nós. Quem sofreu com isso? Quem sofreu com isso? Jesus Cristo. Aquele que foi chicoteado, que recebeu calúnia dos próprios amigos deles. Ele poderia
deixar o filho dele vivo. Não, mas o que ele pensou? Na vida de todos os outros filhos dele. E isso era para todos reconhecer. Uns reconheceram, né? Os outros discípulos, mas aqueles dois, um que denunciou para ganhar moeda, o outro com medo de morrer, mentiu, como Jesus falou, esse vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. O galo cantou e Pedro lá. Se tivesse mais, claro que Pedro não fez com maldade como Judas, mas o medo, ele mentiu, ele omitiu perante a vida, com medo de morrer, com a vida daquele rei que tanto fez milagres por Deus. Ele denunciou e ele viu tudo, aquele milagre, aquele sofrimento que Deus iria passar pelos judeus, né? Para aqueles judeus denunciando e optando por vida, não o Deus, que era o rei, o milagroso, e sim ao próprio bandido. Não, mate Jesus e solte Barrabás. Então, para quem assistiu o que toda religião fez, o que todo sofrimento de Jesus foi determinado pelo pecado de alguns, uns com medo, outros porque tinha ganância, queria ganhar. Gente, paramos e vejamos. Um fez sem maldade, o outro não. A ganância, o dinheiro falava mais alto. O que fala mais alto para você? É o amor, o dinheiro, a ganância, do que a fé, do que dar vida àquele que tanto sofreu para dar a vida a todos nós. Vejamos, refletimos que Deus é maior do que tudo, todas as coisas, né? Bom, esse é o primeiro bloco. Agora eu vou voltar com o Salmo 91 e o Salmo 23, tá? Um beijão. E a música mais tarde no segundo bloco, viu? Beijão, tchau, tchau.